Meu nome é Renata Machado, tenho 29 anos e descobri que o maior erro que uma família pode cometer é subestimar alguém sem conhecer toda a verdade. Naquele domingo de churrasco, meu pai me apresentou aos convidados como a filha que trabalha no mercado. O tom de deboche na voz dele cortou mais fundo que qualquer faca. O que ele não sabia é que eu estava prestes a aparecer na televisão. Mas não como ele imaginava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O churrasco estava em pleno andamento na casa dos meus pais em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O quintal estava cheio de parentes, vizinhos e amigos que meu pai fazia questão de impressionar. Eu tinha chegado há menos de meia hora, usando uma blusa simples e jeans. Meu cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático. Nada chamativo. Nada que revelasse quem eu realmente era. Meu pai, Osvaldo Machado, circulava entre os convidados com uma cerveja na mão e aquele sorriso largo que ele sempre usava quando queria ser o centro das atenções. Aos 62 anos, ele ainda se achava o dono da verdade. Dono de uma pequena oficina mecânica, ele sempre deixou claro que esperava mais de mim. Muito mais. Essa aqui é a Renata, ele disse quando um dos vizinhos perguntou sobre mim. Trabalha como segurança no mercado extra ali da Madureira. Pelo menos conseguiu um emprego com carteira assinada, né? O tom sarcástico não passou despercebido. Alguns riram baixinho. Outros desviaram o olhar com pena. Minha mãe, Conceição, fingiu não ouvir enquanto revirava os espetinhos na churrasqueira. Minha irmã mais nova, Juliana, de 24 anos, revirou os olhos e continuou mexendo no celular. Respirei fundo e não respondi. Aprendi há muito tempo que certas batalhas não valem a pena, especialmente quando você tem um segredo que mudaria completamente a opinião de todo mundo ali presente. Fazia 3 anos que eu tinha saído de casa. 3 anos desde que meu pai disse que eu era uma decepção porque não quis fazer faculdade de administração para ajudá-lo a expandir a oficina. 3 anos desde que ele riu da minha decisão de prestar concurso público, dizendo que eu nunca seria nada na vida. O que ele não sabia é que eu tinha passado. Não em qualquer concurso, mas no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E não apenas tinha passado, eu tinha ficado entre os 10 primeiros colocados. Durante esses 3 anos, mantive minha vida profissional completamente separada da minha família. Trabalhei duro na academia de polícia, suei em treinamentos físicos brutais, estudei legislação até tarde da noite, aprendi técnicas de combate e abordagem. Me tornei cabo. Fui designada para o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Mas para minha família, eu era apenas a Renata que trabalhava como segurança de mercado. Porque era exatamente isso que eu fazia aos sábados e domingos, quando estava de folga. Precisava de uma renda extra para pagar meu apartamento pequeno em Marechal Hermes, e o trabalho no mercado era perfeito. Ninguém fazia perguntas. Ninguém sabia que durante a semana eu vestia uma farda preta e participava de operações que salvavam vidas. Renata, vem aqui pegar um prato de comida, minha mãe chamou, tentando mudar de assunto. Fui até a churrasqueira. Ela me olhou com aquele misto de afeto e decepção que eu conhecia tão bem. Conceição sempre foi uma mulher de poucas palavras, casada com um homem de muitas opiniões. Aprendi com ela a aguentar em silêncio, mas também aprendi que silêncio não significa fraqueza. Você tá bem, filha? Ela perguntou baixinho enquanto colocava linguiça e frango no meu prato. Estou, mãe. Pode ficar tranquila. Seu pai não fala por mal. É o jeito dele. Sorri sem humor. Quantas vezes eu tinha ouvido essa desculpa? O jeito dele. Como se isso justificasse anos de menosprezo, de comparações com primos que tinham se formado, de comentários sobre como eu tinha jogado minha vida fora. Voltei para um canto do quintal, sentando-me numa cadeira de plástico perto do muro. Comia em silêncio enquanto ouvia as conversas ao redor. Meu tio Ademir falava sobre o filho que tinha passado em medicina. Minha tia Rosa comentava sobre a filha que tinha casado com um engenheiro. E meu pai, claro, aproveitava cada brecha para alfinetar. Pois é,
Cada um faz o que pode na vida, ele disse, me olhando de soslaio. Pelo menos a Renata tá empregada. Hoje em dia já é alguma coisa, né? Mastiguei devagar. Respirei fundo. Olhei para o céu azul daquela tarde de domingo e pensei em tudo que eu tinha conquistado sozinha, sem a ajuda deles, sem a aprovação deles, apenas com minha força, minha determinação e minha coragem, se ao menos eles soubessem. A tarde seguia arrastada. O churrasco continuava, a cerveja corria solta, e as conversas ficavam cada vez mais barulhentas. Juliana tinha se juntado a um grupo de primas mais novas, todas rindo e tirando selfies. Ela cursava publicidade numa faculdade particular que meu pai pagava com orgulho. Pelo menos uma das minhas filhas vai ser alguém na vida, ele sempre dizia. Eu estava prestes a inventar uma desculpa para ir embora quando meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do meu comandante, Major Cardoso. Operação confirmada para amanhã. 05 horas. Complexo da Maré. Briefing às 03h30. Comparecer fardada e equipada. Meu coração acelerou. A Maré. Uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro. Havia semanas que recebíamos inteligência sobre um grande carregamento de drogas que entraria no complexo. Cocaína vinda do exterior, armas pesadas, uma operação que envolveria não apenas o BOPE, mas também a Polícia Federal e a Polícia Civil. Guardei o celular rapidamente. Ninguém ali podia saber. Ninguém podia imaginar que na madrugada seguinte eu estaria entrando num dos locais mais violentos da cidade, com um fuzil nas mãos e um colete à prova de balas no peito. Renata, vem aqui um minutinho, meu pai chamou. Levantei e fui até onde ele estava, cercado por alguns amigos da oficina. Todos homens de meia idade, com barrigas de cerveja e opiniões fortes sobre tudo. Conta pros meus amigos aqui. É verdade que você trabalha como segurança no mercado? Ele perguntou, já sabendo a resposta. É verdade, respondi calmamente. Os homens trocaram olhares. Um deles, o seu Carlão, deu uma risada. Mas Osvaldo, sua filha é bonita, nova. Podia arrumar um emprego melhor, não? Trabalhar num escritório, essas coisas. Pois é, meu pai suspirou teatralmente. Eu sempre falo isso. Mas ela é cabeça dura. Não quis estudar, não quis fazer nada direito. Agora tá aí, ganhando um salário mínimo para ficar na porta de mercado. Senti a raiva subindo, mas mantive o rosto neutro. Anos de treinamento militar me ensinaram controle emocional. Me ensinaram a não reagir por impulso. Me ensinaram que o momento certo vale mais que a resposta imediata. Cada um faz suas escolhas. Respondi simplesmente. Escolhas ruins. Meu pai completou, tomando mais um gole de cerveja. Olha, Juliana. Tá na faculdade, tem futuro pela frente. Mas você? Jogou tudo fora. Juliana me olhou de longe com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Pena? Superioridade? Desconforto? Talvez tudo isso misturado. Pai, deixa a Renata em paz, ela disse, mas sem muita convicção. Não. É importante ela saber a verdade. Ele insistiu. 29 anos, morando sozinha num apartamentinho qualquer, sem namorado, sem perspectiva. Se continuar assim, vai acabar sozinha e pobre. Os amigos dele riram, alguns desconfortáveis, outros concordando abertamente. Minha mãe estava do outro lado do quintal, fingindo não ouvir. Ela sempre fez isso. Sempre escolheu não entrar em conflito com o marido. Seu Osvaldo tem razão, seu Carlão disse. Mulher tem que pensar no futuro, arrumar um bom marido, ter estabilidade. Trabalhar de segurança não é vida para moça bonita assim. Respirei fundo mais uma vez. Olhei para o relógio. 15 horas. Eu precisaria sair de lá em breve. Tinha que ir para casa, revisar meu equipamento, dormir algumas horas antes de acordar às 2 da madrugada. A operação seria intensa, perigosa, possivelmente letal. E ali estava eu, ouvindo meu próprio pai me humilhar na frente de estranhos, sendo julgada por pessoas que não faziam ideia de quem eu realmente era. Pai, eu preciso ir, anunciei. Já? Chegou há pouco tempo. Tenho que trabalhar amanhã cedo. Ele riu. Trabalhar no mercado não exige nem levantar cedo. Que hora você entra? 9 da manhã?
5 da manhã, respondi. Era verdade. Só não era no mercado. 5 da manhã num mercado? Ele franziu a testa. Que mercado abre 5 da manhã? É um turno especial, menti facilmente. Recebimento de carga. Ele balançou a cabeça com desprezo. Tá vendo? Quebra o lombo para ganhar uma miséria. Mas fazer o quê, né? Cada um com suas escolhas erradas. Fui me despedir da minha mãe. Ela me abraçou rapidamente, sussurrando. Não liga pro seu pai, tá? Mas eu ligava. Claro que eu ligava. Não porque as palavras dele me machucavam. Elas machucavam. Mas porque eu sabia que no dia seguinte, tudo ia mudar. A madrugada estava fria quando acordei às 2 horas. Tomei banho rápido, vesti minha farda preta do BOPE, ajustei o colete à prova de balas e conferi meu equipamento. Fusal 9mm, munição extra, rádio, lanterna tática, algemas, kit de primeiros socorros. Tudo no lugar. Olhei no espelho. A Renata, que meu pai via como fracassada, tinha desaparecido. No meu lugar estava uma policial militar treinada, preparada, pronta para entrar numa das operações mais importantes do ano. Cheguei ao batalhão às 3h15. O briefing começou pontualmente às 3h30. Major Cardoso estava à frente, com mapas e fotos da área espalhados na mesa. Atenção todos, ele começou. Éramos 40 policiais. 20 do BOPE, 10 da Polícia Federal, 10 da Polícia Civil. Uma operação conjunta. Temos informações confirmadas de que um carregamento de 200 quilos de cocaína chegará ao Complexo da Maré entre 5 e 6 da manhã. Valor estimado: 15 milhões de reais. Além disso, há informações de um arsenal de armas pesadas, fuzis, metralhadoras, granadas. O clima ficou tenso. A Maré não era brincadeira. Território controlado por facções violentas, com histórico de confrontos intensos. Vamos dividir em 4 equipes. O major continuou. Equipe Alfa entra pelo norte. Equipe Bravo pelo sul. Equipe Charlie fica na contenção. Equipe Delta é a reserva tática. Cabo Machado, você está na equipe Alfa. Assenti. Equipe Alfa significava linha de frente. Significava entrar primeiro. Significava o maior risco. Haverá cobertura da imprensa. O major acrescentou. A Secretaria de Segurança autorizou presença de jornalistas em área segura. Querem mostrar resultados. Então, mantenham profissionalismo. Câmeras estarão gravando. Às 4h45 estávamos posicionados. A tensão era palpável. Eu estava agachada atrás de um blindado, ao lado do sargento Torres e do soldado Mendes. O rádio crepitava com comunicações entre as equipes. Equipe Alfa no ponto. Equipe Bravo no ponto. Alvos identificados. 3 indivíduos armados na entrada do beco. 2 veículos suspeitos. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes no fuzil. Treinamento. Preparo. Foco. Autorização para abordar. Repito, autorização para abordar. Polícia, mãos na cabeça. Não reajam! Gritamos ao avançar. O que aconteceu nos próximos minutos foi uma mistura de adrenalina pura, treinamento automático e instinto de sobrevivência. Houve gritaria, correria, mas felizmente não houve troca de tiros. A surpresa da operação funcionou. Conseguimos prender 8 suspeitos, apreender 190 quilos de cocaína, 23 fuzis, 12 pistolas e 3 granadas. Quando o sol nasceu sobre a maré, a operação estava concluída. Vitoriosa. E as câmeras de televisão estavam lá, gravando tudo. Cabo Machado. O major me chamou. Venha aqui. Fui até onde ele estava, ao lado de um repórter da Rede Globo que eu reconheci do Jornal da Manhã. Esta é a Cabo Renata Machado. O major disse para a câmera. Uma das nossas melhores policiais. Está no BOPE há 2 anos e participou ativamente desta operação. O repórter apontou o microfone para mim. Cabo Machado, pode nos contar como foi a ação? Estava exausta, suja de poeira, com o rosto marcado pelo peso do capacete e do colete. Mas olhei direto para a câmera. Foi uma operação planejada com precisão. Trabalhamos com inteligência policial por semanas. O resultado mostra que quando as forças de segurança trabalham juntas,
conseguimos proteger a população e tirar drogas e armas das ruas. E como é ser mulher no BOPE? Sorri levemente. É ser policial. O gênero não importa quando você está treinada e preparada para proteger vidas. A entrevista foi ao ar no jornal das 7 horas da manhã, e novamente no jornal do meio-dia, e no jornal da tarde. Meu rosto, minha voz, minha história. Nas televisões de todo o Rio de Janeiro. Cheguei em casa por volta das 11 horas da manhã. Estava exausta, mas satisfeita. Tomei banho demorado, coloquei uma roupa confortável e caí na cama. Dormi profundamente por 4 horas. Quando acordei, tinha 37 mensagens no celular. A maioria era de colegas do batalhão, parabenizando pela operação. Algumas eram de amigos que tinham me visto na TV. Mas 3 mensagens me chamaram a atenção. A primeira era de Juliana. Renata, você está na TV. Que história é essa? Você é policial do BOPE? A segunda era da minha mãe. Filha, eu não entendi nada. Por favor, me liga. A terceira era de um número desconhecido. Vim avisar que seu pai tá fora de si aqui. A vizinhança inteira viu você na TV. Ele não sabia de nada? Eu sou o seu Carlão, do churrasco de ontem. Sorri. Então a notícia tinha chegado até eles. Liguei para a Juliana primeiro. Renata? O que tá acontecendo? Ela atendeu imediatamente. A casa tá um caos. Você tá na TV desde cedo. Apareceu em 3 jornais diferentes. Você é policial do BOPE e nunca contou pra ninguém? Ju, calma. É exatamente isso. Sou policial militar há 3 anos. 3 anos? E você deixou a gente pensar que trabalhava como segurança de mercado? Eu trabalho como segurança de mercado. Aos finais de semana. Quando estou de folga. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Pai tá desesperado, Renata. A vizinhança inteira viu. O pessoal da oficina ligou. Os parentes ligaram. Todo mundo viu você na televisão prendendo traficante, apreendendo droga. E ele nem sabia que você era policial. E você, Ju? O que você acha? Silêncio por alguns segundos. Então ela disse com a voz embargada. Eu acho que você é incrível. E eu acho que eu morri de vergonha ontem quando o pai estava te humilhando. Eu devia ter te defendido. Senti um aperto no peito. Você não precisa pedir desculpas, Ju. Preciso sim. Eu sempre soube que você não era fracassada, mas nunca tive coragem de ir contra o pai. Agora ele tá vendo o que todo mundo tá vendo, que ele estava errado sobre você. Depois de desligar com Juliana, respirei fundo e liguei para minha mãe. Renata, minha filha, eu não entendi nada. Ela disse assim que atendeu. Desde cedo o telefone não para de tocar. Você tá na televisão. Você é policial? Sou mãe. Sou policial militar há 3 anos. Passei no concurso logo depois que saí de casa. E por que você nunca contou? Por que deixou a gente pensar que você era só segurança de mercado? A pergunta doeu. Mas era justa. Porque eu não queria a aprovação de vocês dependendo do meu sucesso, mãe. Eu queria ser amada pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Mas vocês nunca me deram isso. Então eu preferi manter minha vida profissional longe de vocês. Ouvi ela engasgar do outro lado. Filha, eu sempre te amei. Mas nunca me defendeu, mãe. Nunca ficou do meu lado quando o pai me humilhava. Sempre fingiu que não estava ouvindo. Silêncio pesado. Então ela sussurrou. Você tem razão. Eu falhei com você. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio falar por mim. Seu pai quer falar com você. Ela disse finalmente. Eu não quero falar com ele agora, mãe. Renata, por favor. Ele tá muito mexido. Ele passou anos me humilhando. Anos dizendo que eu era um fracasso. Que eu tinha jogado minha vida fora. Ontem mesmo, na frente de todo mundo, ele me diminuiu. E agora que descobriu a verdade, quer falar comigo? Ele tá arrependido. Não? Arrependido de quê, mãe? De ter me tratado mal? Ou arrependido de ter sido provado errado na frente de todo mundo? Ela não soube responder. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto do meu pequeno apartamento. Aquele espaço que meu pai chamava de apartamentinho qualquer era meu, conquistado com meu suor.
mobiliado com meu salário, meu refúgio, meu lar. O telefone tocou novamente. Era meu pai. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou mais 3 vezes. Todas as 3 eu ignorei. Finalmente ele mandou uma mensagem. Renata, precisamos conversar. Eu não sabia. Você nunca contou. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Então digitei. Você nunca perguntou. Nos dias seguintes, a história ganhou dimensões que eu não esperava. A Operação na Maré tinha sido um sucesso tão grande que virou manchete. O jornal estadual me procurou para uma entrevista. Uma revista feminina quis fazer uma matéria sobre mulheres no BOPE. Uma escola pediu para eu dar uma palestra sobre carreira policial. Minha vida, que tinha sido deliberadamente discreta, de repente estava exposta. E minha família estava no centro do furacão. Juliana me ligava todos os dias. Ela tinha mudado completamente sua postura. Agora me perguntava sobre o trabalho, sobre as operações, sobre o treinamento. Ela tinha até mencionado que estava pensando em prestar concurso público também. Minha mãe mandava mensagens tímidas, tentando reconstruir uma ponte que tinha sido queimada por anos de omissão. Mas meu pai ficou em silêncio por uma semana inteira. Até que, numa sexta-feira à noite, ele apareceu na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi ele ali, parado, com as mãos nos bolsos e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Incerteza. Talvez até humildade. Abri a porta devagar. Oi, pai. Oi, Renata. Posso entrar? Hesitei. Parte de mim queria bater a porta na cara dele, mas havia outra parte, menor mas presente, que ainda era a filha que queria a aprovação do pai. Pode. Ele entrou devagar, olhando ao redor do meu apartamento. Pequeno, mas arrumado. Um sofá confortável, uma televisão simples, algumas plantas na varanda, fotos de formatura da academia de polícia na parede. É bonito aqui, ele disse, surpreendentemente. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento constrangedor. Então, ele suspirou fundo. Renata, eu vim te pedir desculpas. Cruzei os braços. Desculpas por quê, especificamente? Ele franziu a testa. Como assim por quê? Você quer se desculpar por ter me chamado de fracassada? Por ter dito que eu joguei minha vida fora? Por ter me humilhado na frente de estranhos? Por ter passado 3 anos me menosprezando sem nunca perguntar verdadeiramente sobre minha vida? Por qual dessas coisas especificamente você quer se desculpar, pai? Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, eu vi meu pai genuinamente envergonhado. Por tudo isso, ele disse baixinho. Eu estava errado, sobre tudo. Você não estava apenas errado, pai. Você foi cruel, você foi injusto, e você foi cego. Eu sei. Sabe mesmo? Porque eu tenho a impressão de que você só tá aqui porque descobriu que eu sou alguém. Que eu tenho uma carreira respeitável, que eu apareci na TV. Se eu realmente fosse apenas uma segurança de mercado, você estaria aqui pedindo desculpas? O silêncio dele foi a resposta que eu já esperava. É isso que eu imaginei, eu disse, sentindo um aperto no peito. Você não tá arrependido de ter me tratado mal. Você tá envergonhado de ter ficado parecendo um idiota na frente de todo mundo. Não é só isso, Renata. Ele tentou argumentar. Não? Então por que você esperou até eu aparecer na televisão para vir aqui? Por que você nunca, em 3 anos, veio ao meu apartamento para realmente conhecer minha vida? Por que nunca perguntou de verdade sobre o que eu faço? Ele não tinha resposta. Sabe o que mais dói, pai? Continuei, sentindo as palavras saírem com toda a verdade acumulada. É que eu sempre quis te orgulhar, desde criança. Eu me esforcei, estudei, trabalhei duro, mas você nunca enxergou. Porque você já tinha decidido que eu era uma decepção. Eu nunca quis te magoar, ele disse. E pela primeira vez eu vi lágrimas nos olhos dele. Mas magoou, profundamente. E agora, você vem aqui. Não porque finalmente percebeu meu valor, mas porque a vizinhança inteira viu. Porque seus amigos viram. Porque você ficou constrangido. Ele ficou ali, um homem de 62 anos, forte fisicamente, mas completamente desarmado emocionalmente. Eu fui um péssimo pai. Ele admitiu finalmente.
Foi, concordei, sem suavizar. E eu passei anos esperando que você mudasse. Esperando que você me visse, mas você nunca viu. Até que a televisão te mostrou. Meu pai ficou no meu apartamento por mais de 1 hora naquela noite. Conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Ele me contou sobre a pressão que sentia para ser um pai bem-sucedido, sobre como ele tinha projetado em mim suas próprias frustrações. Contou que ele tinha desistido dos próprios sonhos jovem para cuidar da oficina do avô dele, e que esperava que eu tivesse uma vida diferente, uma vida que ele considerava melhor. Mas eu tenho uma vida melhor, pai, eu disse. Eu salvo vidas, eu protejo pessoas, eu faço diferença na sociedade. Isso não é o suficiente? Ele balançou a cabeça lentamente. É mais que suficiente. Eu que fui cego demais para ver. Quando ele foi embora naquela noite, algo tinha mudado. Não estava tudo resolvido. Mágoas de anos não desaparecem com uma conversa. Mas era um começo. Na semana seguinte, fui convidada para dar uma entrevista num programa de televisão de grande audiência. Era um programa de domingo à tarde, com milhões de telespectadores. A produção queria contar minha história. A policial que manteve sua carreira em segredo da própria família. Aceitei, mas com uma condição. Queria falar sobre algo maior que minha história pessoal. Queria falar sobre as mulheres na segurança pública, sobre os desafios que enfrentamos, sobre a importância de não julgarmos as pessoas pelas aparências. O programa foi ao ar num domingo ensolarado. Minha família inteira assistiu. Meu pai, pela primeira vez, viu sua filha falar com propriedade sobre sua profissão, sobre seus desafios, sobre suas conquistas. Muitas vezes somos julgadas antes mesmo de termos chance de mostrar quem somos, eu disse durante a entrevista. Eu escolhi manter minha carreira em segredo porque queria ser aceita por quem eu sou, não pelo que faço. Mas aprendi algo importante. O respeito verdadeiro não precisa ser escondido. Ele precisa ser conquistado e reconhecido. Após o programa, meu telefone explodiu com mensagens. Colegas de trabalho, amigos, conhecidos e até pessoas que eu não via há anos. Mas a mensagem que mais me marcou foi a de Juliana. Mana, você me inspira. Quero ser forte como você. Vou começar a me preparar para concurso público. Você pode me ajudar? Sorri ao ler. Talvez algo de bom tivesse saído de tudo isso. Talvez minha história pudesse inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos sem medo do julgamento alheio. 2 meses depois, participei de outra operação grande. Dessa vez no Complexo do Alemão. Mais drogas apreendidas, mais armas retiradas das ruas, mais vidas protegidas. E novamente, as câmeras estavam lá. Mas dessa vez, quando voltei para casa, tinha uma mensagem do meu pai. Vi você na TV de novo. Estou orgulhoso de você, filha. De verdade. Eram apenas algumas palavras. Mas eram as palavras que eu tinha esperado ouvir por anos. Liguei para ele. Oi, pai. Oi, Renata. Viu minha mensagem? Vi, obrigada. Eu quis te ligar antes, mas não sabia se você ia querer falar comigo. Eu sempre quis falar com você, pai. Só queria que fosse de verdade, sem julgamentos, sem comparações. Só você e eu, pai e filha. Ouvi ele suspirar do outro lado. Eu tô tentando, Renata. Tô tentando ser um pai melhor. Sei que tenho muito que consertar, mas eu quero tentar. Então vamos tentar, eu disse. Mas precisa ser diferente dessa vez. Vai ser. 6 meses se passaram desde aquele churrasco que mudou tudo. 6 meses desde que meu segredo foi revelado de uma forma que eu nunca esperei. A vida seguiu, mas de uma maneira completamente diferente. Juliana realmente começou a estudar para concurso público. Ela largou a faculdade de publicidade no 4º período para o desespero inicial do meu pai e decidiu prestar para a Polícia Civil. Eu a ajudava nos finais de semana, revisando matérias, ensinando técnicas de estudo, compartilhando minha experiência. Pela primeira vez em nossas vidas, éramos realmente próximas. Não apenas irmãs de sangue, mas amigas de verdade. Minha mãe começou a me visitar regularmente. Sempre trazia marmitas, aquele jeitinho dela de demonstrar afeto.
Conversávamos sobre coisas reais agora. Ela me contava sobre a vida dela, sobre os arrependimentos que carregava, sobre como tinha se anulado durante anos para manter a paz no casamento. E eu escutava, tentando entender a mulher por trás da mãe que eu tinha conhecido. Eu tenho orgulho de você, Renata. Ela me disse numa dessas visitas com lágrimas nos olhos. Sempre tive. Só não sabia como demonstrar sem contrariar seu pai. Mas agora eu sei que isso foi covardia minha. E peço desculpas por isso. Meu pai mudou também, embora de forma gradual. Ele começou a perguntar sobre meu trabalho de verdade. Quis saber sobre os treinamentos, sobre as operações, sobre os desafios. Numa visita à oficina, ele me apresentou aos funcionários não como a filha que trabalha no mercado, mas como minha filha Renata, policial do BOPE. O orgulho na voz dele era real dessa vez. Não orgulho fingido para impressionar os outros, mas orgulho verdadeiro de pai. Num sábado de manhã, 3 meses após aquele programa de televisão, ele apareceu no meu apartamento com uma caixa embrulhada. "O que é isso, pai?" "Abre", ele disse, com um sorriso tímido. Abri a caixa e encontrei uma placa de madeira entalhada à mão. Nela estava escrito: Renata Machado, cabo da Polícia Militar, BOPE, orgulho da família. Senti as lágrimas arderem nos meus olhos. "Pai, eu fiz na oficina", ele explicou. "Trabalhei nela durante 2 semanas. Queria que fosse perfeita, porque você merece. Você sempre mereceu." Naquele momento, abracei meu pai e chorei. Chorei por todos os anos de mágoa, de rejeição, de incompreensão. Mas chorei também de alívio, de perdão, de recomeço. A operação do Complexo da Maré tinha se tornado um marco na minha carreira. Fui promovida a 3º sargento e designada para treinar novos recrutas. Descobri que gostava de ensinar, de compartilhar conhecimento, de preparar a próxima geração de policiais. Numa das minhas aulas, uma jovem recruta de 22 anos levantou a mão. "Sargento Machado, é verdade que a senhora manteve sua carreira em segredo da família por 3 anos?" A turma inteira ficou em silêncio, esperando minha resposta. "É verdade", confirmei. "E vou contar para vocês por quê. Não foi por vergonha da profissão. Foi porque eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz antes de provar para os outros. Eu precisava construir minha identidade longe dos julgamentos, das expectativas, das opiniões alheias. Caminhei entre as fileiras de recrutas, todos jovens, todos cheios de sonhos e inseguranças. Mas aprendi algo importante nesse processo", continuei. "Esconder quem você é não te protege. Só adia o confronto. A verdadeira força está em ser você mesmo, com orgulho, independente da aprovação alheia. Vocês vão enfrentar críticas, vão enfrentar dúvidas, vão enfrentar pessoas que vão dizer que vocês não são capazes. Mas a opinião que realmente importa é a de vocês sobre vocês mesmos." A recruta que tinha perguntado sorriu, claramente inspirada. Depois da aula, enquanto organizava meus materiais, meu celular tocou. Era meu pai. "Renata, você pode vir jantar aqui em casa hoje? Sua mãe tá fazendo aquela lasanha que você gosta." Sorri. "Posso sim, pai." "A que horas?" 7 horas, tá bom? E traz a Juliana também. Vamos fazer um jantar em família de verdade." "Vou estar aí." Naquela noite, sentada à mesa com meus pais e minha irmã, comendo lasanha e conversando sobre a vida, senti algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Não o pertencimento falso, baseado em aprovação condicional, mas o pertencimento verdadeiro, construído sobre verdade, respeito e amor genuíno. Meu pai levantou o copo de refrigerante num brinde. "Quero fazer um brinde", ele anunciou. "Pelas minhas filhas. Pela Juliana, que está estudando duro e vai ser uma excelente policial. E pela Renata, que sempre foi excelente em tudo que fez, e que eu fui cego demais para enxergar. Sou grato por ter a chance de consertar meus erros e de realmente conhecer a mulher incrível que minha filha se tornou." Brindamos. E naquele momento simples, ao redor daquela mesa, eu entendi que o verdadeiro sucesso não está nas medalhas, nas promoções ou nas aparições na televisão,
O verdadeiro sucesso está em ser fiel a quem você é, em conquistar seu espaço com integridade e em ter a coragem de mostrar ao mundo sua verdadeira identidade, mesmo quando isso significa decepcionar as expectativas alheias. 3 semanas depois, recebi um convite para palestrar numa escola estadual na Zona Norte. O tema era Mulheres que Inspiram. Aceitei imediatamente. Na hora da palestra, o auditório estava lotado. Mais de 300 adolescentes, todas com olhos curiosos, me observando enquanto eu subia ao palco vestindo minha farda. Meu nome é Renata Machado. Comecei. Tenho 29 anos. Sou terceiro sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e faço parte do BOPE. Mas antes de tudo isso, eu era apenas uma menina que queria provar seu valor. Contei minha história. Não escondi as partes difíceis, as humilhações, as dúvidas, os momentos em que quase desisti, mas também contei sobre a força que encontrei dentro de mim, sobre a determinação que me levou a continuar, sobre a satisfação de olhar no espelho e reconhecer uma mulher forte, capaz e realizada. Vocês vão encontrar pessoas que vão tentar diminuir seus sonhos, eu disse, olhando para aquelas jovens. Podem ser professores, amigos ou até família. Mas lembrem-se, a opinião deles não define quem vocês são. Apenas vocês podem decidir isso. E quando vocês descobrirem quem são de verdade, vivam isso com orgulho, porque não existe sensação melhor do que olhar no espelho e se reconhecer completamente. O auditório explodiu em aplausos. Várias meninas se levantaram. Algumas choravam. Outras gritavam palavras de incentivo. Depois da palestra, dezenas delas fizeram fila para tirar fotos comigo, para pedir autógrafos, para fazer perguntas. Uma delas, uma menina de uns 15 anos com olhos determinados, me segurou a mão e disse: Sargento Machado, eu vou ser como a senhora. Vou ser policial e vou fazer minha família se orgulhar de mim. Sorri para ela. Não seja como eu, seja você mesma. Melhor ainda. Quando saí daquela escola, com o sol se pondo sobre o Rio de Janeiro, senti uma paz profunda. Minha vida não era perfeita. Ainda tinha desafios, ainda tinha operações perigosas pela frente, ainda tinha questões familiares para resolver. Mas eu era dona da minha história. E essa história, que começou com vergonha e segredo, tinha se transformado em inspiração. Aquela noite, antes de dormir, olhei para a placa que meu pai tinha feito, agora pendurada na parede da sala. Renata Machado, Cabo da Polícia Militar, BOPE, Orgulho da Família. Sorri, porque eu não era mais apenas o orgulho da família. Eu era meu próprio orgulho. E isso, descobri, era mais que suficiente. No final, aprendi que a maior vitória não foi provar que minha família estava errada sobre mim. Foi provar para mim mesma que eu estava certa sobre mim. E que meu valor nunca dependeu da aprovação deles, mas sim da minha própria certeza de quem eu sempre fui. Uma mulher forte, capaz, determinada e orgulhosa de cada escolha que fez. E se aquele churrasco de domingo não tivesse acontecido? Se meu segredo nunca tivesse sido revelado, eu ainda seria a mesma Renata. Ainda seria a mesma policial dedicada. Ainda seria a mesma mulher de valor. Porque quem eu sou nunca dependeu de quem sabia. Dependeu apenas de quem eu escolhi ser quando ninguém estava olhando. E essa, descobri, é a verdadeira definição de força.